crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. Hoje a Ana não pôde vir, mas ela mandou a Alice no lugar dela. Então a Alice vai ser a ajudante da tia hoje, tá bom? Então, antes de começar a nossa aulinha, antes da gente começar a falar do nosso querido irmão Jesus e dos seus ensinamentos, nós vamos fazer a prece. A prece. Então, fecha a janelinha dos olhos e abra do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Feche os seus olhinhos para conversar com Jesus. Então, vamos fechar os olhinhos? Vamos, Alice? E conversar com Jesus assim, ó, do fundo do nosso coração. Mestre Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos em seu nome. Pedimos a sua proteção, a sua luz, e que cada ensinamento, Senhor, possa penetrar no nosso coração e que a sua sementinha de amor possa frutificar em nós. Pedimos que abençoe a cada criança que está em casa e derrame sobre elas uma chuva de luz, de bênçãos e de paz. Que assim seja. A nossa aula vai agora começar. Pedimos a Jesus que venha nos abençoar. Então, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o tema dessa noite, eu queria lembrar com vocês que Jesus é nosso irmão querido, que Deus é nosso Pai e que quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente tem Jesus na nossa vida, a nossa vida fica doce. Sabia disso, Alice? Não. Fica doce. A nossa vida fica melhor quando a gente tem Jesus. Porque quando a gente tem fé, que a gente sabe que Jesus está no comando, que Jesus está cuidando de nós, tudo fica mais fácil. Então a gente vai colocar uma musiquinha aqui para vocês ouvirem, que vai falar isso. Olha que linda a música. Eu vim aqui só pra contar como encontrei o que há tempos já buscava. Andava só, sem direção, faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. Linda! Quando a gente tem Jesus na nossa vida, tudo fica doce, tudo fica cheio de paz. Com Jesus, tudo vira luz. Com Jesus, tudo é uma doce paz. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos momentos de Jesus aqui na Terra, né? Porque a gente sabe que há mais de 2000 anos atrás, né, Alice? Jesus esteve aqui encarnado no planeta Terra, com um corpinho assim, igual o nosso, encarnado. Jesus, que é um espírito de luz, se apequenou, né, encarnou em um corpo de carne como nós, veio aqui no planeta viver uma experiência humana. Sabe pra quê? Sabe pra quê, Alice, que Jesus veio? Para ensinar os ensinamentos de Deus. Isso, Jesus veio pessoalmente trazer os ensinamentos de Deus. Ele veio pessoalmente mostrar o evangelho, que são os ensinamentos de Deus. Então Jesus não mandou nenhuma carta, não mandou nenhum recado. Jesus veio em pessoa, em carne, em corpo, ensinar o seu evangelho de amor. Então Jesus viveu aqui e toda a sua vida foi cheia de ensinamentos. Até no seu nascimento, Jesus estava ensinando alguma coisa, Jesus ensinou a humildade. Então, durante todo o tempo que Jesus esteve aqui,
todas as suas ações, tudo que ele fez foi para ensinar alguma coisa. Jesus não perdeu tempo, sabia, Alice? Jesus ficou aqui na Terra 33 anos e cada minuto da vida dele foi um exemplo. Então a gente fala que Jesus é uma carta viva, porque ele veio ensinar, ele veio mostrar que é possível estar aqui no planeta Terra encarnado e seguir o Evangelho de Deus, o Evangelho de amor. Então a gente vai falar de um desses momentos de Jesus aqui na Terra. Na realidade, é um dos últimos momentos de Jesus, porque hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Você sabe o que é a última ceia, Alice? Sim, o último jantar de Jesus que ele fez com os discípulos, a última vez que ele foi visto também. Então é a última vez que Jesus se reuniu com seus discípulos, porque a gente sabe que Jesus tinha discípulos, né, que eram aqueles seguidores que ficavam junto com ele, que foram escolhidos por Jesus para aprenderem o evangelho, para depois sair ensinando o evangelho pelo mundo. Então Jesus tinha 12 discípulos que estavam com ele o tempo todo. E esses discípulos eram homens simples, pescadores, porque Jesus escolheu pessoas assim, pessoas humildes para estar junto com ele, pessoas que estavam prontas assim, com o coração aberto para receber as sementinhas de amor, né? Porque o evangelho de Jesus é o quê? É o quê? As sementinhas de amor, né? Cada ensinamento de Jesus é uma sementinha de amor. E esses discípulos ficavam juntos. E aí um dia, Jesus convidou todos para um jantar. E aí, já estava perto da festa de Páscoa, porque lá em Jerusalém eles comemoravam a Páscoa. E aí eles estavam todos juntos, reunidos. E aí Jesus deu uma notícia triste para todos eles. Eles ficaram tristes. Jesus disse assim que estava chegando o fim da sua encarnação, que estava chegando perto do dia que as pessoas mandariam matar Jesus, porque tinham muitas pessoas aqui na Terra que não estavam gostando de Jesus, que Jesus estava chamando a atenção de muitas pessoas, e essas pessoas não queriam perder o poder, então estava incomodando muitas pessoas, e essas pessoas iam mandar matar Jesus. Então Jesus se reuniu com os discípulos para dizer isso, que estava chegando a hora dele retornar para o mundo espiritual, para o plano espiritual. E Jesus sabia disso, Jesus sabia que isso ia acontecer e ele estava preparando os discípulos. E aí eles estavam lá jantando e Jesus falou que ele ia voltar para a casa do Pai, que é Deus, e que eles iam precisar seguir os caminhos de Jesus, continuar ensinando o Evangelho para todas as pessoas, que era importante, né, que eles seguissem, era importante continuar com fé. E aí os discípulos ficaram tristes, porque eles não queriam que Jesus fosse, né? Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E nesse momento do jantar, Jesus prometeu que mais tarde ele enviaria outras respostas, que naquele momento ele não conseguia responder todos os discípulos, porque eles não iam entender, sabia, Alice? Aí ele diz assim, mais tarde eu vou enviar um Consolador prometido. E sabe o que é o Consolador prometido, Alice? O que é? A doutrina espírita, o espiritismo, né, que veio para trazer as respostas que naquele momento Jesus, não foi possível Jesus explicar para os discípulos, porque era muita informação e eles não entenderiam naquele momento. Então Jesus cumpriu a sua palavra. Então ali naquele jantar, eles dividiram o pão, dividiram o vinho e jantaram juntos. E então foi um momento importante entre eles, né, que eles estavam juntos. E aí nesse momento que Jesus falou que ia retornar e que eles iam precisar, os discípulos começaram a meio que conversar assim, Alice, e discutir quem que ia, né, ser o líder do grupo quando Jesus se fosse. E aí, querendo ser maior, né, eu vou ser o maior, eu vou ser o maior. E aí nesse momento Jesus olhou aquela discussão, aquela conversa deles, e Jesus se levantou, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Porque naquela época era comum, antes do jantar, um servo, né, um escravo, lavar os pés das pessoas. Quem fazia isso era um servo, era um empregado. Mas Jesus, para dar um exemplo para os discípulos,
começou a lavar os pés dos discípulos. Ele pegou o pé de cada discípulo, jogou água, secou. E aí os discípulos ficaram espantados. Mestre, por que você está fazendo isso? Você é nosso mestre, você não é um empregado. E aí ele disse assim, que para a gente ser maior na vida, né, no reino de Deus, a gente precisa se colocar como menor. Ou seja, a gente precisa ser humilde e é preciso ter humildade. Então Jesus lavou os pés de todos os discípulos para ensinar para a gente que a gente precisa ser humilde. Ninguém é melhor do que ninguém. E para a gente ser maior um dia, igual Jesus, a gente precisa ser menor. Em termos de humildade, de ser humilde, de ajudar o próximo, de não querer ser melhor do que ninguém, porque nós somos todos iguais. Então, nesse último jantar de Jesus, ele ensinou mais um momento de ensinamento, ensinou a humildade, a importância de não querer ser maior do que os outros, que só vai ser maior aquele que se fizer menor. E foi isso que Jesus fez. E Jesus também ensinou a importância de estar junto, né, com as pessoas que a gente ama, de estar junto com as pessoas que nós gostamos. E que não importa o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer, o importante é estar junto com as pessoas que a gente ama. Isso é um ato de amor. Então, depois da última ceia, Jesus realmente retornou ao mundo espiritual e os discípulos seguiram, né, espalhando as verdades do Evangelho por todo o mundo. E graças a eles, né, a gente conhece hoje o Evangelho de Jesus. Então a tia agora vai deixar para vocês aqui um desenho que vai mostrar como foi essa última ceia, Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus dividindo o pão com os discípulos, para vocês verem o quanto esse momento foi cheio de luz e cheio de ensinamentos, tá bom? Até a próxima aula. Beijos! Olá, crianças! A história de hoje se chama Uma Ceia Especial. Diz, Jesus os amou até o fim. A mensagem é, louvamos a Jesus porque Ele nos demonstra seu amor. Quem ajuda você a lembrar de lavar as mãos antes de comer? Há muito tempo atrás, Jesus ajudou seus amigos a se lavarem antes de uma ceia. Mas não era com as mãos deles que ele estava preocupado. Pedro, chame João e vá até a cidade. Procurem um homem que está carregando um pote de água e perguntem a ele sobre a sala onde devemos comer a ceia de Páscoa hoje à noite. Pedro e João saíram e logo encontraram o homem que Jesus tinha falado, que mostrou a eles uma sala no andar superior onde tudo estava preparado para uma ceia. Havia até um grande pote com água, uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Mas faltava alguma coisa. Geralmente havia um servo para lavar os pés de todos antes dessa ceia especial. Mas não havia nenhum servo ali. Todos os auxiliares de Jesus estavam esperando que alguém viesse lavar os seus pés. As estradas eram cheias de poeira e o calor do dia era muito forte. Logo, Jesus e os discípulos entraram na sala. Todos se assentaram à mesa. Pedro resolveu não mencionar a falta de um servo e os outros amigos de Jesus também não falaram nada. Ninguém queria fazer o trabalho de um servo. Então, Jesus se levantou. Sem dizer uma palavra, tirou sua capa, amarrou uma toalha ao redor da cintura como se fosse um avental e despejou água na bacia. Jesus começou a lavar os pés dos seus amigos. Silenciosamente, ele foi lavando os pés de cada um. A maioria dos discípulos ficou sem jeito e ficou em silêncio. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que eles deviam estar lavando os pés dele. Mas ninguém se moveu. Quando Jesus terminou, se sentou e disse: Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês? Os discípulos prestaram atenção. Eu sou seu mestre e lhes dei o exemplo de como vocês devem tratar outras pessoas. Sirvam, ajudem, façam como eu fiz.
Jesus sorriu ao ver que os discípulos balançaram a cabeça. Eles tinham entendido a mensagem e esta era uma lição que eles jamais esqueceriam. Então, Jesus pegou o pão, partiu em pedaços e serviu a seus amigos. Pegou também o suco de uva e serviu um pouco para cada um deles. E disse que o pão representava o seu corpo e que o suco representava o seu sangue. Tomem e comam. Façam isso em memória de mim. Devemos nos lembrar da vida humilde de Jesus e da sua morte na cruz por nós. Ele queria que os discípulos tratassem as pessoas com o amor que ele as tratava e quer que nós também tratemos os outros com o mesmo amor.